Em meio à pressão por uma resposta mais dura na área da segurança pública, o presidente Lula anunciou o lançamento de um novo Plano Nacional de Combate ao Crime Organizado. O anúncio foi feito após o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, onde os dois líderes discutiram a cooperação internacional contra facções, tráfico de drogas e armas. A iniciativa surge no momento em que o governo tenta reposicionar a agenda da segurança pública em meio às dificuldades para avançar com a PEC da segurança no Congresso. O novo plano, Brasil contra o Crime Organizado, que será anunciado pelo presidente Lula nesta terça-feira, terá três principais frentes de atuação: a asfixia financeira das facções, o reforço da segurança nos presídios e o combate ao tráfico de armas. O investimento é de mais de 11 bilhões de reais em ações federais e também parcerias com os estados. Deixa eu ouvir para cá, para a câmera 2, porque a gente vai continuar falando sobre esse motivo. A gente vai continuar falando desse assunto. Vamos conversar agora com o ex-secretário nacional de Segurança Pública e associado do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho. Bom, José Vicente, muito obrigada pela participação conosco aqui no Contexto. Muito bom dia. Já começo falando sobre esse assunto. Esse foco na asfixia financeira das facções pode ser mais eficiente do que ações apenas policiais? Na verdade, é necessário trabalhar todo um conjunto de instrumentos. Esse é um dos instrumentos. É importante lembrar que dá-se a impressão que o crime organizado constitui uma única organização, quando, na verdade, nós temos um conjunto imenso de atividades criminosas articuladas, vários grupos pequenos associados às grandes facções, temos duas grandes, Comando Vermelho e PCC, mas o próprio acerto, ajuste financeiro dessas facções é extremamente retalhado, não é tão simples assim. Dá a impressão que é só seguir o dinheiro, como se diz, e vamos resolver o problema. Alguém imagina como é que se compra droga na Bolívia, na Colômbia ou no Peru, a cocaína? Ninguém faz Pix lá, ninguém faz transferência. Se compra com dinheiro vivo, isso é uma das grandes questões. Nas quebradas onde vende maconha ou cocaína, ninguém trabalha também com sistemas financeiros. Claro que existe muita coisa a ser trabalhada nisso aí, mas para colocar como uma das três grandes prioridades, é uma questão também de bastante midiática. O problema que nós temos hoje, em termos de crime organizado, não é fazer um plano de combate ao crime organizado como se fosse alguma coisa homogênea, e não é. O problema é colocar essa questão dentro de um plano nacional para a segurança pública. A gente começa já desconfiando, por que não fez isso no primeiro ano do governo e vai fazer há 5 meses de uma eleição bastante aquecida aí pelos dois grandes lados da política partidária. Então, nós temos um problema de credibilidade quando se faz um anúncio à véspera da eleição, evidentemente, mas isso requer um estudo que a gente sabe que não foi feito. Um estudo, inclusive, compartilhado com as várias instituições que operam numa grande frente articulada para o crime organizado, como é o caso do Ministério Público dos Estados, Ministério Público Federal, a Polícia Federal, as polícias civis, que tem um trabalho importante, as polícias militares participam também, temos o COAF, tem uma Receita Federal, portanto, um conjunto muito grande de entidades que devem ser articuladas nesse processo. Muitas dessas entidades, inclusive, não estão sob as ordens do governo federal, da presidência da República, como é o caso dos próprios ministérios públicos estaduais e municipais. Portanto, é um tipo de projeto que requer um trabalho conjunto que não vem sendo feito, muito articulado entre essas várias instâncias de ação contra o crime organizado, inclusive de áreas que não são nem governamentais. FEBRABAN, por exemplo, tem um papel importante ajudar em algumas áreas em relação à inteligência financeira que se pretende colocar nesse pacote. Bom, José Vicente, eu vou te pedir licença para incluir o Felipe Monteiro, que é o meu parceiro aqui de todos os dias no Contexto Metrópolis, na nossa conversa. Oi, Felipe, muito bom dia. Já queria colocar você no nosso bate-papo aqui sobre segurança pública. Sua pergunta aí para o José Vicente, por favor. Bom dia, Neira, os nossos telespectadores, bom dia, José Vicente. É um prazer estar com você aqui no Contexto Metrópolis. Você tocou no ponto principal que eu acho em relação ao crime organizado, em relação ao combate, né, à organização criminosa, que é a articulação
entre os mais diversos entes federativos, entre as mais diversas instituições, né, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia nos estados, né? E o que eu vejo o governo tendo força para aprovar são projetos que, a meu modo de ver, são importantes, né, mas não são tão importantes assim, como a lei antifacção, como agora querer aprovar a lei da asfixia financeira. A gente não tem que pensar e repensar, né, o modelo de segurança pública que está na Constituição desde 88, né? O tráfico de drogas hoje em dia está muito mais complexo, né? É transnacional, é transestadual. Então, sem não ter um instrumento de articulação, de organização e de cooperação entre entes federados, a gente não vai avançar em relação ao crime organizado. Queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, Felipe, o que nós estamos percebendo é que não basta você ter uma Polícia Federal tentando fazer, era extremamente carente de recursos, é muito pequena, tem muito recurso humano desviado das suas funções principais, alguns desviaram até na segurança presidencial, não faz investigação, mas o que a gente tem de evidência é que o crime organizado você tem que entender como um conjunto muito híbrido de crimes organizados. Nós temos desde o tráfico de drogas, o tráfico de armas, uma questão importante, uma área que pouco se fala, que é o contrabando, que tem um movimento financeiro maior que das drogas, inclusive. Nós temos necessidade muito grande de trabalhar as polícias dos estados nos territórios onde se realiza muito da atividade do crime organizado. Nessa semana, o crime organizado resolveu tomar uma área da milícia na região sudoeste do Rio de Janeiro, por exemplo, lá em Jacarepaguá, e está atormentando uma comunidade daquela região. Mas isso está em muitas áreas do Rio de Janeiro e nós não estamos, nesse planejamento, pensando como as polícias locais, inclusive as polícias militares, vão lidar com o crime organizado quando ele efetivamente ele aparece e incorpora, afetando a comunidade em muitos bairros. Nós temos um crime organizado, múltiplas áreas de atuação, por exemplo, na periferia de Fortaleza, os Guardiões do Estado, uma facção muito violenta que tem naquela região, que faz conexão, faz articulação com o Comando Vermelho. Alguns dos seus líderes, inclusive, vão, muitas vezes, se hospedar no Rio de Janeiro. Esse tipo de crime organizado, todo espalhado pelo país, ele requer muito mais do que um plano simplório, no meu entendimento, apesar de não ter sido anunciado nos seus detalhes ainda, porque essa complexidade que nós vemos na periferia do Rio de Janeiro, ou na periferia de Fortaleza, a região amazônica extremamente contaminada, mais da metade dos municípios já tem a presença ali do crime organizado, a grande articulação que o crime organizado faz hoje, mostrando uma enorme capacidade de governança criminal, muito sofisticada, se articulando desde as compras internacionais de cocaína nos nossos países vizinhos, com grandes estruturas criminosas internacionais, como as máfias italianas, por exemplo. Eles fazem um grande acordo internacional, sofisticadíssimo, levando drogas para a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. E nós estamos falando, portanto, o crime organizado, uma complexidade gigantesca que vai desses problemas periféricos, afetando comunidades, a grandes questões internacionais e aos desafios que tem na aplicação do dinheiro em estruturas financeiras, para lavar dinheiro praticamente, e começa a voltar esse dinheiro da grande venda de drogas, afetando não só o sistema financeiro, como nós vemos aqui na Operação Carbono Oculto em São Paulo, mas também com altíssimo poder de corrupção. Tá? Uma grande parte desse processo é justamente corrupção de agentes públicos, né? Policiais, juízes podem estar envolvidos nisso. Então, a grandeza do sistema deixaram correr tanto, e agora, no final do governo, é difícil fazer um plano com credibilidade e capacidade de enfrentar essa magnitude de problema. José Vicente, nos últimos tempos, inclusive nesse último governo Lula, Lula 3, nós vimos que o governo do presidente Lula não quer aumentar a pena para presos ou penas para aqueles que forem presos por tráfico de drogas ou, enfim, pelas penas aí de crime organizado. E também sabemos que o crime organizado também funciona nas cadeias, também funciona nas penitenciárias. Como é que o governo deveria tratar desse assunto, né? Facções criminosas dentro dos presídios, porque isso também acontece. Olha, Nilo, um dos problemas, ele está colocando, inclusive, como prioridade atuar nos presídios. Sim. Nós temos mais de 1.000 presídios no país e temos aí 5 presídios federais.
Os presídios federais, a estrutura que eles foram montados e estão funcionando até hoje, eles constituem um ponto de difusão das facções pelo Brasil. Isso confessado até pelo Fernandinho Beiramar, porque eles têm o banho de sol onde eles se socializam. Grandes facções, facções médias, estão no pátio trocando figurinhas e levando aí novos acordos com o crime de outras regiões que eles não tinham escritórios para poder se associar. Tá? Esse é um grande problema que os presídios federais têm. Eles não isolam efetivamente as lideranças que são encaminhadas pelos estados para lá. Essa é uma das questões. Um outro problema, nós estamos verificando, é que o governo não tem uma política penitenciária efetiva, que deve presidir naturalmente essa atuação desse projeto, desse programa, porque é necessário ter uma separação adequada dos presos, das lideranças, dos grupos. É muito importante quando pensa em combater o crime organizado, essa miscelânea de problemas de crime organizado, é necessário identificar os territórios onde são problemáticos de cada estado, é necessário verificar, sim, ter inteligência prisional, é uma nova modalidade de trabalho da Polícia Penal, tentar identificar ali os problemas que estão acontecendo com as pessoas dentro dos presídios, com as pessoas que visitam os presos. É necessário fazer todo o mapeamento disso, o que nos remete também toda uma articulação de inteligência prisional, financeira e criminal. Porque veja o seguinte, é necessário, num processo como esse, ter uma massa de informações, de credibilidade, que nós chamamos de inteligência. E essa inteligência ela é formada por contribuições de instituições que operam ou deveriam operar nessa articulação. As polícias civis de todos os estados, a Polícia Federal, o COAF, que faz um monitoramento de movimentações financeiras atípicas, portanto, pode ajudar muito nesse processo. Então, o processo de inteligência, ele constitui um mar que recebe aí a contribuição de todos os afluentes dessas instituições. Isso é necessário ter uma articulação muito robusta que nós não temos ainda. E a Polícia Federal não tem capacidade de fazer isso porque ela acaba tendo conflito com outras instituições. Então é preciso ter capilaridade, é isso, porque já houve disputa e discussão aí com governadores por conta dessa possível intromissão, digamos assim, do governo federal na segurança pública dos estados. Mas seria necessário que houvesse essa capilaridade e essa ajuda das seguranças, né, das polícias federal e das polícias estaduais, além de outros órgãos, claro. Esse é um processo de construção permanente, Leila, da estruturação de competências para enfrentar o crime organizado e o crime desorganizado, que é o outro problema que nem parece tão problemático, mas é. São dois grandes problemas paralelos com algum ponto de intersecção entre eles. O crime organizado é um enorme problema nacional. Mais dos 3 milhões de crimes registrados no ano passado aqui em São Paulo, 95% deles são de crime desorganizado. Tem poucas lideranças, muitos grupinhos atuando, mas essa é uma outra frente. Mas no crime organizado especificamente, é necessário, foi até proposto quando a apresentação do projeto da lei antifacção ou anticrime organizado, de instituir no país uma agência anticrime organizado, justamente para mobilizar essa capacidade de articulação de toda essa agência. A Operação Carbono Oculto, que ocorreu no ano passado, deu muita mídia a respeito disso, a Operação na Faria Lima, aquela história toda, haviam 8 instituições operando em conjunto, mas elas operavam de uma forma informal. O Ministério Público teve que ligar para a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para o COAF, Receita Federal, PM, Polícia Civil, todas as instituições para fazer uma operação conjunta. Nós não podemos depender, portanto, de boa vontade localizada, de improvisações interinstitucionais. É necessário realmente ter uma grande coordenação que ainda não temos. Talvez a solução mais adequada fosse voltar a reestruturar com mais capacidade de ação o Ministério da Segurança Pública, que havia no governo Temer e foi desfeito em seguida. Felipe, deixa eu passar a palavra para você. Vicente, você colocou um ponto que eu acho importante aí, né? Que é a ideia da realmente trabalho conjunto, mas mais institucionalizado, né? Sem ser de forma informal. Infelizmente, a grande discussão que se vê em relação à PEC da segurança pública são os entes federados, né, os estados, falando, né, reclamando que perderiam função e perderiam poder frente à União Federal. Então, eu sinto que a pouca vontade política, né,
e muito achismo em relação à ideia, por exemplo, de criar uma agência antifacção que você colocou e que tiraram do projeto, né, exatamente por conta de picuinha política. Né? Ninguém pensa conjuntamente em querer institucionalizar a tal competência compartilhada entre entes federados, né, e a União Federal. Ninguém pensa nisso, o pessoal quer muito mais vaidade, quer muito mais poder. Só que a gente sabe que em relação a combate da segurança pública, somente pelos estados, não funciona. Você mesmo colocou aqui que o dinheiro, né, e a cooperação das máfias com o PCC Comando Vermelho é transnacional. Provavelmente o líder do PCC Comando Vermelho não está no Brasil, estão em outros países, né, articulando tráfico de drogas entre países. Né? Aí eu pergunto para você, como que a gente consegue ultrapassar essa picuinha política e colocar no debate político e na pauta política a necessidade de cooperação entre os entes federados de forma formal, né? não de forma informal, dependendo da vontade, segundo as suas palavras, informal dos entes federados. Olha, Felipe, a grande questão que eu tenho observado ao longo de décadas na segurança pública é que a coisa começa a ser resolvida, a grande chave para resolver isso aí chama-se prioridade na agenda política, como você mencionou. Se a segurança não vem na agenda política com a devida prioridade, porque por enquanto ela é prioridade na preocupação do eleitor, e o governo acordou, peraí, eu preciso dar alguma resposta para o eleitor que está reclamando da insegurança. Mas isso é necessário logo no começo do governo, com toda a credibilidade, todo o poder político efetivo do recém-eleito, trazer isso na sua agenda política, como fez, um grande exemplo internacional que nós temos, foi do prefeito Giuliani em Nova York. Ele trouxe na sua campanha, quando assumiu o governo, colocou na prioridade uma cidade gigantesca, né? 8 milhões e meio de habitantes, uma cidade que os investimentos saíram por causa da violência, e com essa prioridade ela colocou competências, houve uma grande credibilidade aí por parte da população, das estruturas políticas, para começar a dar as respostas encadeadas. Claro que o país tem muito mais complexidade que uma grande cidade, mas o fato é que essa é uma lição básica da ciência política. Você dá prioridade, a partir daí começam a fluir as soluções, começam a fluir as colaborações. Mas é importante, claro, que a gente tenha uma estrutura, não só uma estrutura para fazer corporificar efetivamente essa prioridade política. E as estruturas que os governos federais estão são os ministérios, é o primeiro escalão para a solução dos seus problemas. E aí a gente esperava recriar no Bolsonaro, recriar no Lula 3, o Ministério da Segurança Pública. Qual é a finalidade dele? Não é simplesmente cuidar da burocracia federal, com Polícia Federal, Rodoviária Federal, mas ter uma grande capacidade de articulação. Isso dependeria também, um outro fator que é importante, que a gente percebe nessas horas, nessa gravidade do problema, que é uma liderança política efetiva para o comando das soluções. Porque se a gente dá prioridade e há uma liderança, quando a gente fala de liderança, é que o governador vai respeitar essa liderança federal. Essa liderança federal, para exercer uma boa liderança, vai saber conversar com os governadores. Não vai pautar, como o Lewandowski fez, realmente, alguns mecanismos para submeter os governos estaduais aos caprichos do governo federal. Então, nesse contexto, a gente precisaria pensar seriamente. Esse ano está perdido, evidentemente, né? Pode ser o anúncio que fizeram amanhã. O fato é que os candidatos agora devem se comprometer a elaborar alguma coisa muito mais séria do que estão fazendo para que o novo governo venha efetivamente com a segurança no topo de sua agenda de comando político. Discutidos, um deles aprovado, que foi o PL antifacção, e temos a PEC da Segurança Pública, que agora está parado no Senado Federal. Precisaria de um novo projeto para falar de segurança pública, ou para tratar de segurança pública, se já tem tanto projeto em andamento aí no nosso país, ou é mais uma pauta eleitoreira? O que falta mesmo é o governo entrar em campo e resolver. O que falta de fato, José Vicente, o que falta de fato, além dessa fusão e dessa integração que a gente já falou aqui das forças de segurança? Olha, o problema não é colocar mais instrumental aí, legal, mais leis ou mesmo a PEC da segurança. Os instrumentos legais que nós temos já são suficientes, são necessários o suficiente para dar conta do problema. A questão parece uma palavra mágica, muito simplista, mas é a dura realidade, é o problema de gestão. Ou seja, utilizar os instrumentos que nós já temos para funcionar e produzir resultados. O governo tem condição de fazer isso, né?
é necessário, para isso, ter um diagnóstico mais adequado. A gente não pode simplesmente ir dando remédio sem fazer o diagnóstico dessa doença, que é a questão da violência do país. Nós sabemos muita coisa a respeito dela, mas é necessário detalhar um pouco mais, fazer um longo tratamento, que não é de curto prazo, evidentemente, é um tratamento longo, que estão respirando por aparelhos na questão da segurança pública. E esse tratamento depende desse instrumental, mas é uma grande coordenação é importante. Quando a gente vê o Ministério Público fazendo a coordenação dessa operação, claro que é uma operação de um problema gigantesco, nós percebemos a necessidade de dialogar. Eu vejo que nos últimos 4 anos, por exemplo, a melhor ação de segurança pública que nós tivemos no Brasil foi a extinção da Cracolândia. No sentido muito amplo assim, de integração, de entidades, no caso município e estado, sentarem junto, várias áreas da segurança, com a PM, Polícia Civil, a Guarda Municipal, a área social, a área de saúde, um projeto contínuo, bem feito, diariamente trabalhando um a um das pessoas que estavam lá. Uma chaga de quase 20 anos praticamente foi resolvida. Ah, mas espalharam. Sim, mas acabou sendo um tipo de solução, tem seus efeitos também, mas é um modelo que a gente tem. Não há como fazer segurança pública sem dialogar, levar as suas informações, levar as suas competências e com uma ideia de resultado pela frente. Quando nós falamos em inteligência, nós estamos falando de informação, decisões para resolver problemas. E é perceptível que é necessário realmente eliminar vaidades. E vaidades são ruins num ano político, num ano eleitoral, as vaidades afloram demais. É necessário realmente retirar as vaidades, sentar em cima do problema, juntar numa mesa as várias instituições, os vários atores, como se diz, e produzir um plano de credibilidade. Pode ser feito? Pode. Nós temos estados que avançaram bastante, não tanto em relação ao crime organizado, mas São Paulo, Santa Catarina, o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, é um trabalho extraordinário de redução da violência, Goiás também tem, apesar do custo de letalidade policial, mas alguns modelos andaram funcionando aqui, enquanto outros modelos são cronicamente ineficientes, como a violência da Bahia, a violência do Ceará, a violência do Amapá. Então, é necessário olhar o que funciona, pelo menos está funcionando bem. As famosas soluções já consagradas e colocar na mesa. Só que o governo federal ele tem um panorama geral. Quando você pega o mapa, cada estado tem um tamanho e tem um formato diferente, porque eles refletem também as realidades diferentes que eles têm. E quem tem condição de coordenar, o maestro na frente do estudo, é o governo federal. Só que ele precisa ter a partitura certa para tocar essa sinfonia da segurança pública. Muito bem, José Vicente. Tem mais uma pergunta, Felipe? Posso fazer uma Pode, perguntinha? claro, pode sim. Ô, Vicente, você colocou um ponto aí que eu achei interessante, que foi a questão da Cracolândia, né, que uniu, né, o governo do estado de São Paulo com o município de São Paulo. Eu queria saber sua opinião sobre colocar, né, o município também na questão da segurança pública, né, que é um ente, teoricamente, bem ignorado quando se fala de segurança pública, apesar do STF recentemente, né, ter reconhecido, né, a importância da Guarda Metropolitana para ajudar, né, e para fazer parte, né, da segurança pública em nível estruturado nacional. Né? Queria saber a sua opinião das guardas municipais, se daria para dar mais poder para os municípios na ajuda e no combate, em colaboração com os entes federados no combate à organização criminosa e ao crime organizado. Então, é importante, Felipe, a gente tirar esse verbo da conversa, que é o tal do combate, né? Quando a gente fala combater o crime organizado, dá a impressão que em algum momento eles vão levantar a bandeirinha branca e vão pacificar a região. Né? Mas não é o caso. O município tem um papel gigantesco em termos de prevenção. Quando nós falamos do crime, o crime acontece numa rua, geralmente, numa praça, que é administrada pelo município. Você vê o seguinte, as áreas que têm problemas dramáticos, como isso no Rio de Janeiro, são áreas descuidadas pela regulação do município em relação às edificações irregulares. As milícias estavam construindo até nas praças dos programas de Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro, fazendo prédios de vários andares, onde a regulação da prefeitura simplesmente deixou passar a corrupção dos seus agentes municipais, o trabalho de jovens, de crianças, a melhoria das praças, nas favelas, urbanizar essas áreas empobrecidas. Quanto mais abandonadas pelo poder público municipal, mais o crime, a desordem se instala na cidade, mais necessidade da ação policial
já é uma prevenção já mais pesada. Então, é necessário realmente trazer os municípios a esse diálogo para melhorar. Quando você melhora a qualidade da vida urbana, você melhora simplesmente as infrações, também ajuda nesse processo. Nós percebemos vários modelos exitosos. Quando você melhora a iluminação pública, até em Salvador isso aconteceu, começa a redução da violência até por causa disso. Uma gestão de aumentar risco, reduzir oportunidades, um trabalho gigantesco que o município pode fazer. Mas isso também faz parte dessa partitura, como eu mencionei, Felipe. Os municípios precisam ser integrados, mas não com essa ideia de que o município vai ajudar a segurança pública colocando guardas municipais armados de fuzis. Não é essa a ideia. O município tem um enorme poder, tem políticas, tem recursos para isso, para ajudar numa prevenção muito mais ampla, muito mais profunda do que eles imaginam. Bom, para a gente finalizar, a questão da asfixia financeira, que é um dos braços, né, desse novo plano aí do presidente Lula, que ele pretende anunciar amanhã. Claro, a gente ainda não sabe por completo como será o projeto, mas uma das vertentes é a questão da asfixia financeira. A asfixia financeira, José Vicente, para quem está nos assistindo e não entende nada de segurança pública, deve estar se perguntando como é feita essa asfixia financeira para o crime organizado, para quem vende droga, para quem trafica arma, como é que isso é feito, como é que isso é bloqueado na raiz? Como é que é possível impedir essa transação financeira de organizações criminosas? Olha, Nelly, isso é uma coisa tão complicada que quando se fala asfixia financeira, o ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, falava isso. Agora vamos asfixiar financeiramente as facções. Só que não é tão fácil assim. Por quê? A aplicação financeira que o crime organizado faz, daqui em qualquer banco ou fintech, ela é feita através de laranja, ela é feita através de fachadas de ilegalidade. Então é necessário identificar quais são essas fachadas, quem está por trás delas. Quando a gente fala em irregularidade constatada pelo COAF, movimentações financeiras acima de 10 mil reais, por exemplo, tem 2 milhões, às vezes 10 milhões de movimentações dessas por dia. Então, é um cipoal tão difícil de fazer um rastreamento que não é tão fácil como o governo imagina. Até porque, se fosse tão fácil, nós teríamos, evidentemente, que constatando, fazendo esse trabalho há muito mais tempo. Então, esse é um dos tantos desafios. É necessário fazer? Sim. Mas isso faz parte do processo de identificar as facções, de identificar as lideranças, de identificar suas movimentações criminosas, articulações internacionais e também movimentações financeiras. Agora, onde estão as movimentações financeiras irregulares? Esse é um grande desafio que vai ser feito também. E é um processo que não depende só de polícia. Mencionei o COAF, é necessário o Ministério Público, é necessário cooperação do Banco Central, em termos das regulações que tem sobre bancos e fintechs. Então, é um pacote enorme de instituições que também precisam participar desse grande programa, afinal de contas. O programa, como nós sabemos, é um conjunto de ações e deve contemplar, portanto, essa diversidade de colaboradores no processo.